Bom dia, meu povo. Estamos aqui de volta, dessa vez aqui nessa sequência de vídeos para a gente falar um pouquinho sobre estatística, tá, galera? E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre os conceitos iniciais da estatística, tá? Então, galera, primeiramente o que a gente tem que entender é para que serve a estatística, galera. E a estatística, basicamente, a ideia dela é a gente pegar uma série de dados, tá, gente? E usar esses dados para poder entender um determinado problema, tentar arranjar uma solução, ou simplesmente tentar entender o que se passa naquele determinado lugar, alguma coisa assim, tá, galera? Então, principalmente a estatística, ela vai falar sobre o tratamento de dados, tá, galera? E a estatística ela vai estar responsável por toda a sequência de coisas que a gente tem que fazer com esses dados, tá, galera? Então a estatística ela é responsável pela coleta desses dados, tá, gente? E essa coleta vai vir na forma de uma pesquisa, de uma pergunta, de um questionário, alguma coisa assim, tá bom, gente? Também a gente vai passar pela fase da organização e do registro desses dados, tá, galera? E essa organização e registro, ela vai vir na forma de tabelas, vai vir na forma de gráficos, vai colocar esses dados de uma forma legal de ser vista para poder ficar mais fácil de uma pessoa entender, tá bom, gente? Então a ideia aqui vai ser a ideia das tabelas, dos gráficos e assim em diante, beleza? E por fim, também vai ter a questão da análise desses dados. E a análise desses dados é onde entra todas as contas que a gente vai fazer por trás, as contagens, as análises e tudo mais. Para resumir de uma forma bem simples, tá, galera? Então, todos esses passos aí, galera, eles formam o que a estatística faz com os dados, beleza, galera? Galera, e para mostrar para vocês como que a estatística faz todas essas coisas, o que eu fiz foi simplificar aquilo que a gente tinha feito em sala de aula. Vocês lembram que em sala de aula a gente fez aquela pesquisa, uma em cada terceiro ano, né? A ideia era ser, tipo, juntar tudo, a gente acabou não juntando, né? Mas eu fiz uma tabelinha em cada terceiro ano e pedi alguns dados para vocês, né, galera? E essa exemplificação ela é importante para vocês poderem entender cada um dos elementos aí da nossa estatística, da nossa pesquisa, galera. E aí eu fiz um resuminho dessa pesquisa. No caso aqui eu simplifiquei um pouco, eu falei que a minha pesquisa, na verdade, era só traçar o perfil dos alunos do IFB Recanto das Emas, tá bom, gente? Então vamos fingir nesses vídeos aqui que a minha pesquisa é para traçar o perfil dos alunos do IFB Campus Recanto, tá, pessoal? E para isso eu trouxe os dados de 10 alunos selecionados aleatoriamente daquelas nossas 3 tabelas, uma de cada terceiro ano, tá bom, gente? Então eu pedi as informações de idade, de altura, de peso, a naturalidade, cidade onde nasceu, como vem para a escola, o transporte para a escola e o time que torce, tá bom, gente? Essa foi a pesquisa aqui que eu trouxe para os vídeos, um pouquinho simplificada do que a gente fez em sala de aula, tá, galera? E agora a gente vai entender os elementos dessa pesquisa, tá bom, pessoal? Primeiramente, galera, a ideia de população. População, pessoal, vai abarcar todos os indivíduos que se enquadram nessa pesquisa, tá bom, gente? Então, como nessa pesquisa aqui eu queria traçar o perfil dos alunos do IFB Recanto das Emas, a população vai ser simplesmente todos os alunos do IFB Recanto das Emas.
seja os alunos do EMI, seja os alunos do EJA, seja os alunos do subsequente, do FIC, todos, absolutamente todos, tá bom, gente? Então, população é isso, são todos os indivíduos que se enquadram naquela pesquisa. Beleza, galera? Escrevi errado aqui. E aí, para exemplificar melhor aqui para vocês, vamos trazer o exemplo da pesquisa que está sendo realizada aqui nos vídeos, tá, galera? Então, como eu estou querendo traçar o perfil dos alunos do IFB Recanto das Emas, a minha população, nesse caso, vai ser todos os alunos, sem exceção, do IFB Recanto das Emas. Beleza, galera? Então, população, todo mundo. Só que, galera, é impossível ou simplesmente muito difícil da gente conseguir fazer uma pesquisa que todas as pessoas que se enquadram respondam essa pesquisa. Então, o que a gente faz, na verdade, é selecionar alguns indivíduos apenas e a gente aplica a pesquisa só nesse grupo específico, tá bom, gente? Esse grupo específico em que a pesquisa é aplicada de fato é o que a gente chama de amostra, tá bom, galera? Alguns exemplos aqui, principalmente, que eu até comentei em sala de aula com vocês. A gente vê muito pesquisa, sempre sai todo ano, de tempos em tempos, colocando qual é o time do morador do DF. Aí geralmente vem lá, né, o Flamengo sempre disparado, aí vem os outros times, vem Corinthians, vem São Paulo e tudo mais. Só que assim, a pergunta que eu faço para vocês é: alguém perguntou para você, flamenguista, aqui no DF, se você torcia para o Flamengo ou não? Provavelmente não. Ninguém perguntou para mim também que eu torço para São Paulo. Mas ainda assim a pesquisa soltou lá e falou que tantos por cento do DF torce para o Flamengo, tantos por cento torce para o São Paulo, tá, galera? Isso é justamente porque a pesquisa ela não pergunta para todo mundo, tá? Ela selecionou um determinado grupo. Claro que existe um estudo por trás dessa seleção dessa amostra, tá bom, gente? Não é uma coisa simplesmente jogada, tá? Então ela seleciona, ela estudou como faria isso, ela selecionou, ela perguntou para esse determinado grupo e aí definiu a pesquisa como sendo só dentro daquele grupo, mas falando por todo mundo, vamos falar assim, tá bom, gente? Então, essa é a questão da amostra, tá, pessoal? Então, é um pequeno grupo onde a pesquisa vai ser de fato aplicada. E aí, galera, nesse caso aqui, a minha amostra foram 10 alunos selecionados dos terceiros anos. Como eu peguei esses 10 aqui daquela tabelinha que a gente fez uma em cada terceiro ano, a minha amostra foram alunos selecionados do terceiro ano do IFB Recanto das Emas, tá, galera? Eu não coloquei, esqueci de colocar um espacinho aqui, vou colocar aqui na frente. Então, a minha amostra foram 10 alunos selecionados do terceiro ano. Galera, eu vou cobrar de vocês em prova esses dois conceitos principais. Você saber quantas pessoas estavam naquela população, ou quem era a população, quantas pessoas estavam naquela amostra, ou quem é aquela amostra, tá bom, gente? Só que para complementar o nosso vídeo, eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente, de fato, tipo, ver como que essa amostra pode ser feita. Tá, galera? Existem três principais formas que a gente pode selecionar a nossa amostra, tá bom, pessoal?
A primeira forma que a gente pode selecionar a nossa amostra, não vou cobrar isso em prova, é só para complementar o vídeo, tá, galera? A gente pode fazer essa seleção de forma aleatória, tá, pessoal? Então, como eu selecionei 10 alunos aqui, a ideia seria selecionar 10 alunos completamente ao acaso. Nesse caso aqui, não teve um estudo por trás, é simplesmente pegar alunos ao acaso, tá, gente? Essa é a primeira forma da gente selecionar uma amostra, a amostra aleatória, ao acaso. A segunda forma, pessoal, é quando a gente faz uma amostra sistemática. Essa amostra sistemática, eu crio um sistema para poder selecionar meus alunos, que foi o caso que eu fiz nessa pesquisa aí. Eu selecionei alunos do terceiro ano. Quando eu crio um sistema, eu crio uma informação que eu vou me basear, tá, gente? Isso é a amostra sistemática, tá, gente? Então, a amostra sistemática, ela segue um sistema, e aí eu pego os indivíduos só que se enquadram naquilo que eu criei como sistema. No caso aqui, o sistema que eu criei foi, eu vou pegar alunos do terceiro ano, são os alunos que eu tenho mais contato. Então, eu criei um sistema, a nossa amostra nessa pesquisa foi uma amostra sistemática. Tá bom, galera? E, por fim, galera, a que eu acho mais interessante é a amostra estratificada. A amostra estratificada, galera, eu pego um pouquinho de cada grupo dentro dessa população toda, tá, gente? Então, é a forma de amostra que vai abarcar de forma mais ampla, um pouquinho de cada grupo para a gente saber, beleza? Então, vou colocar de uma forma mais simples assim, um pouco de cada segmento. Então, eu pegaria um pouquinho de alunos do EMI terceiro ano, um pouco de EMI segundo ano, um pouco de EMI primeiro ano, um pouco do subsequente, um pouco do ProEja. Posso dividir nas turmas também, nas séries, né, do ProEja, nas séries do subsequente, um pouquinho do FIC, tá, galera? Geralmente a mesma quantidade de cada um desses segmentos aí, tá bom, galera? Essa é a amostra estratificada. Beleza, pessoal? Tranquilinho aí, então, por enquanto, beleza? Lembrando, não vou perguntar para vocês na prova se a amostra é aleatória, sistemática ou estratificada. É só para a gente complementar o vídeo aqui. Beleza, galera? Então, isso é a amostra. Lembrem, população, todo mundo que se enquadra. Mas é difícil da gente pegar todo mundo, não tem como perguntar para todo mundo. Então, a gente seleciona um pequeno grupo e aplica a pesquisa ali. Isso é a amostra. Mas a amostra não é jogada, não é simplesmente pegar. A aleatória né? Mas existe um estudo, o que a gente quer com aquela pesquisa, tudo influi, tá, gente? Se eu quero que ela seja bem detalhada, se eu quero que ela seja uma pesquisa mais ou menos, então eu faço um estudo, eu vejo direitinho o que eu quero e eu seleciono a melhor forma de pegar essa amostra. Beleza, galera? Para a gente terminar esses primeiros detalhes, esses primeiros conceitos da estatística, galera, vem a noção de variável. Galera, variável é de fato o tópico que eu estou perguntando naquela pesquisa, tá, gente? Como, por exemplo, na questão que eu falei para vocês, que o pessoal pergunta para o morador do DF qual é o time que ele torce. Time. Esse é o tópico, tá, gente? Então é de fato o tópico daquela pesquisa. Na minha pesquisa, ela está mais geralzona. Eu falei que eu quero traçar o perfil do aluno do IFB Recanto das Emas. Então, no caso da minha pesquisa, ela tem vários tópicos. Observem aí, gente, ó, eu estou perguntando a idade, a altura, o peso, a naturalidade, o transporte e o time. Então, eu estou fazendo várias perguntas dentro daquela minha pesquisa. Cada uma dessas perguntas é uma variável, tá bom, gente? Então, eu tenho a variável idade, a variável altura, a variável peso, naturalidade, transporte e time. É cada tópico, cada pergunta da minha pesquisa. Isso é a variável, tá, galera? Cada pergunta, cada tópico da pesquisa.
E aí, para a gente sempre exemplificar com o que a gente fez na pesquisa aqui do vídeo, então os nossos tópicos aqui serão, já esqueci, peso, idade, altura, naturalidade, transporte e time. Aí eu poderia perguntar várias coisas, tá? A gente poderia ter criado um tópico, qual é a série que a pessoa tá, terceiro ano, primeiro ano, segundo ano, primeiro do Proeja, segundo semestre do Proeja, assim diante. Eu poderia criar vários tópicos para completar esse perfil do aluno, só que como a gente está só exemplificando, eu coloquei só esses 6. Beleza, galera? Uma coisa que eu exigi de vocês em sala, que eu falei em sala, é que essas variáveis elas podem ser divididas, elas podem ser classificadas de uma forma diferente, tá, galera? Existem duas principais classificações que a gente coloca essas variáveis. A gente pode falar, galera, que essas variáveis, elas são qualitativas. A variável qualitativa, galera, ela dá uma característica, um atributo para a pessoa, tá bom, gente? É uma qualidade de fato, tá bom, gente? Então aqui vai ser característica atributo, tá? E a gente tem também, galera, as variáveis quantitativas. Vai pelo nome mesmo, ó. Qualitativa, qualidade, característica, atributo. Quantitativa, quantidade. Essa variável aqui, galera, ela vai ser numérica, tá, gente? Mas ela vai ser numérica dando uma ideia de contagem ou de medida, tá bom, pessoal? Beleza? Então, temos as variáveis qualitativas, que dá uma característica, um atributo, e temos as variáveis quantitativas, que é uma variável numérica de contagem ou de medida. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos tópicos, então, galera. Peso, idade, altura. Tudo isso é numérico, é uma medida, é uma contagem que a gente faz. Essas três variáveis aqui, ó, são variáveis qualitativas. Desculpa, quantitativas. E a naturalidade? Eu sou de Volta Redonda, isso é uma característica minha. Eu venho de ônibus para a escola, característica. Eu torço para o São Paulo, característica. Todas essas três aqui são variáveis qualitativas. A nossa aula fixou nisso aqui, tá bom, gente? Mas, para completar, a gente vai fazer uma diferenciação das variáveis qualitativas e quantitativas. Tá, pessoal? As variáveis qualitativas existem dois tipos. Elas podem ser, pessoal, ordinais ou elas podem ser nominais. Isso não vai ser cobrado em prova, tá, galera? Só para complementar. As variáveis ordinais, galera, qualitativas ordinais, é quando a gente consegue colocar elas numa ordem. É uma característica, mas eu consigo ordenar elas de alguma forma, tá bom, gente? Não é necessariamente uma contagem, não é uma contagem, só que eu consigo colocar em ordem. Por exemplo, se eu pedisse para vocês a série que a pessoa tá. E isso até confunde. Eu estou indo nesse exemplo principalmente aí porque ele é o que mais vai confundir. Porque quando eu pergunto para vocês, qual é a série que você tá, e o aluno vai colocar lá primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, ele vai achar que isso é quantitativa, porque é um número. E não é necessariamente ser número para ela ser quantitativa, tá, galera? Porque, na verdade, isso não tem uma continuidade nessa contagem. É simplesmente uma diferenciação dentro do nosso ensino médio. Eu posso ser do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano.
Isso é uma característica, não é uma contagem. Eu estou no primeiro ano, eu estou no segundo, eu estou no terceiro. Mas eu posso ordenar isso, tá, gente? Se eu consigo ordenar, vai ser uma variável qualitativa ordinal, tá, gente? Então aqui eu consigo colocar em ordem. Um exemplo também que não aplicaria na nossa pesquisa, mas dá para falar, é, por exemplo, se o aluno tivesse ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Se eu estou classificando, sei lá, os servidores de uma empresa, a escolaridade do servidor, eu tenho até o ensino fundamental, até o ensino médio, até o ensino superior. Eu consigo ordenar isso também. É qualitativo, ordinal, tá bom, gente? E a nominal é simplesmente o nome mesmo, não tem como colocar na ordem, tá bom, gente? Então, o time vai ser uma qualitativa nominal. A forma como vem para a escola, o transporte, é uma qualitativa nominal, tá, gente? Então, aqui vai ser sem ordem, tá bom, gente? Só os tópicos mesmo, nominais e tudo mais, beleza? Todas as nossas características qualitativas aqui vão ser qualitativas nominais, né, gente? A naturalidade eu não consigo colocar na ordem, o transporte eu não consigo colocar na ordem e o time eu também não consigo colocar na ordem. Então a gente só tem aqui qualitativas nominais. Mas fica como exemplo de qualitativas ordinais aí, escolaridade, série, semestre que está na faculdade, estou no primeiro, no segundo, no terceiro, não tem uma continuidade nisso aí, para no oitavo, vamos supor assim, tá? Não existe uma contagem infinita, vamos dizer assim, tá? Então isso é qualitativo, tá bom, pessoal? E a gente tem as características quantitativas, as numéricas que a gente consegue contar ou que a gente consegue medir, galera. Elas são divididas em duas formas: discretas ou contínuas. As discretas, pessoal, a gente consegue relacioná-las muito em relação aos números naturais, tá, pessoal? O ano que a pessoa nasceu. Eu nasci em 1984, outra pessoa nasceu em 1985. Ninguém nasceu em 1984 e meio, tá, gente? Então, quando você tem esse pulo dos números aí, gente, geralmente uma comparação com os números naturais, tá? A idade, por exemplo, eu tenho 15, eu tenho 16, ninguém pergunta se está perto de fazer 18 ou se você acabou de fazer 17. A sua idade é 17. Perdi, gente. É 17, né? Se você está perto de fazer 18 ou se você acabou de fazer 17, a idade é 17. Então ninguém pergunta isso. A idade é 17, depois você pula para a idade 18. Você só fala se você está perto de fazer 18 quando você quer tirar alguma onda, alguma coisa assim. Mas isso é discreto, tá, pessoal? Tem esse raciocínio com a ideia de números naturais. Tem esses pulos nos números, tá bom, gente? E geralmente vai ser a ideia de números naturais. Enquanto a contínua, pessoal, contínua, existe uma continuidade dos números aí, não tem esses pulos entre os números. Eu tenho 1,71, a pessoa tem 1,72, mas não pula do 1,71 para 1,72. Às vezes a pessoa tem 1,715, está chegando pertinho do 1,72, não é? Ou peso, por exemplo, 80,1, 80,2, 80,3, 80,95. Existe essa continuidade dos números aí, sem esses pulos, tá bom, pessoal? Sem pulos nos números. E aí, galera, quando a gente está falando de sem pulo nos números, sem esses gaps aí, a gente está pensando nos números reais, tá bom, pessoal? Os números quebrados, os números com vírgula, o máximo que a gente consegue quebrar aí, beleza, galera? Vamos voltar, esse aqui a gente consegue diferenciar nas quantitativas. O peso. O peso é uma variável quantitativa contínua. A idade discreta, foi o exemplo que eu usei, né? E a altura também vai ser contínua.
Tá bom, pessoal? Então, se tem esses pulos, é discreta. Se tem uma continuidade nos números, pega esses números quebrados, decimais com vírgula aí, vai ser uma variável quantitativa contínua, tá, galera? Discreta vai ter a ver com os números naturais, contínua vai ter a ver com os números reais, tá, pessoal? Não pedirei essa diferenciação de ordinal, nominal, discreta e contínua, mas vou pedir qualitativa e quantitativa. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui nessa primeira parte. Esse é o conceito inicial aí por trás da estatística, todos os conceitos básicos aqui. Acabou ficando muito teórica a aula, né? Mal de número a gente falou, mas é isso aí, tá bom, galera? Ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Abraço para vocês e valeu!